Bom dia, meus amigos. Como... Bom dia, Pedro. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Mariana. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Lohane. Bom dia, meus camaradas. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? Vamos ao de hoje, cara. Muito bem, tô animado pra caramba, velho. Então, estamos praticamente há um mês, né? Já há um mês onde já mandei o e-mail, né? Pro Rubênio Marcelo, tá? Então, estamos aí há um mês do nosso evento, né? Então, a presença do Rubênio Marcelo na nossa live, né? Vias do Infinito Ser. Aquele sistema legal é você adquirir o livro, adquirir o livro vai fazer rodar, né, o eixo da cultura, tá bom? É isso mesmo. Então, a cultura vai rodar aí com a sua contribuição, são R$38. Esse eu paguei 35. Paguei 35 porque eu sou professor, né, velho? Então, o professor recebe 10% de desconto, né? Professor tem 10% de desconto em qualquer livraria. Olá! Chegaram a insinuar de eu ganhar o livro, mas eu fiz questão de pagar, porque justamente para eu dar o exemplo, entendeu? Eu lembro quando se cogitou no Congresso Nacional de professor não pagar imposto de renda. Aí um dia um camarada meu perguntou, e aí, Gessé, você é a favor ou é contra? Mas claro que eu sou contra, entendeu? É claro, porque se alguém que leciona com a vida é o professor. Então o professor, necessariamente, ele tem que ser exemplo em tudo, né? Não é à toa que o professor também ganha o nome de mestre, não é verdade? Então eu primo por isso, tá? Eu primo por isso. Primo em ser exemplo para os meus filhos, sobretudo para os meus filhos, e depois, claro, ser exemplo para os meus alunos, não é verdade? Então eu fui lá, adquiri o meu, chegaram a sugerir de eu ganhar. Não, pô, a gente precisa, não, quero pagar porque eu quero mostrar a notinha, quero mostrar para os alunos que é importante você investir em cultura, você consumir cultura, entendeu? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente vive no país da pirataria, a gente vive no país do jeitinho, tá? Então, lembra, Vias do Infinito Ser, dia 7 de novembro, com a presença do Rubênio Marcelo. Lá a gente vai fazer uma brincadeira juntos, a gente vai conversar, e também vai estar aberto a perguntas, tá? Aí você vai poder fazer a pergunta. É isso aí que eu achei legal da ideia, entendeu? Ao invés de você perguntar para o seu professor a respeito do livro, professor, mas e o livro e tal? Você vai perguntar para o autor. O autor vai estar lá presente para você poder fazer suas perguntas, esclarecer suas dúvidas. E é claro, quanto mais você ler o livro, porque é um livro de poesia, então é um livro que tem que ser experimentado, ele tem que ser degustado, entendeu? Não vale um resumo, não vale, né? É claro que daí eu vou fazer algumas observações lá, o Rubênio também e tal. Ele quer muito falar sobre a evolução, né, da literatura aqui no Mato Grosso do Sul, ele que é membro da Academia Sul-Mato Grossense de Letras, e a gente vai contar com a presença do Rubênio. Fechou? Então tá massa! Vamos lá então, que eu tô animado. É o seguinte, estamos no cronograma, hoje nós vamos, minha aula já está gravada, já está na plataforma, onde eu faço uma pequena introdução e falo também sobre José Lins do Rego, tá? E falo também sobre Dionélio Machado. Então dá uma olhada lá, que são dois autores com vertentes bem diferentes dentro da segunda fase. A segunda fase, que é também segmentada, né? Nós vimos semana passada a parte da poesia e agora, a partir da semana, a parte da prosa. Outra coisa também, meus amigos, o Edilson deixou na liberdade, haja vista que semana que vem é uma semana meio atípica, né, com 2 feriados e tal. Então, os professores que vão dar aula no dia que não tem o feriado, ele deixou disponível, deixou propício para que a gente pudesse gravar a aula. Então, veja bem, eu estou a fim de dar uma escapada e tal, né, então provavelmente não vou estar aqui sexta-feira. Então, eu vou deixar a aula gravada e aí, excepcionalmente, nessa sexta-feira, eu vou fazer duas aulas gravadas, tá? Então, eu estou programando para a semana que vem falar a respeito de Raquel de Queiroz e Érico Veríssimo, tá bom? E Jorge Amado. E aí eu vou ver se eu faço um compêndio dos 3, e daí eu também coloco e resolvo exercícios da apostila e alguns exercícios igual eu quero propor também para fazer hoje, tá bom? Avisos dados, todos os avisos dados, tá? Então, semana que vem,
ao invés de ter aula ao vivo, eu vou fazer 2 aulas gravadas na plataforma, tá? No caso, né, para você permitir que esse professor também dê uma curtida no feriado, tá bom? Haja visto aqui no médio não vai ter aula e tal, e eu também não vou ter aula em outros lugares, a não ser os meus cursos fixos. É bom também falar, né, a respeito disso, tá? Então, aí a gente fica com a aula gravada na sexta-feira, tanto das 9 horas quanto 10 horas, as 2 aulas gravadas, tá bom? Então tá, feitos os jabás, feitos os avisos, então vamos para o de hoje, cara. Quem que é o de hoje? O de hoje, cara, é um nome muito importante, tá? Eu comecei o slide conforme eu comecei também a respeito da poesia, eu chamei essa aula de Romance de 30, parte 2. Vou fazer o uso de quem? Vou fazer o uso do Graciliano Ramos. Sempre lembrando que tanto Graciliano Ramos como todos os autores dessa segunda fase, eles vão ser o quê? O reflexo desses acontecimentos na área da política, na área da economia. Sempre é bom lembrar, tá? A gente vive época de depressão econômica. A crise de 29 arrebentou todo mundo, inclusive o Brasil, tá? O avanço do nazifascismo na Europa faz com que o Brasil deixe de se alimentar ou deixe de se nutrir das vanguardas europeias. Então, a Segunda Guerra ela faz com que que se estanque, né? O único que vai continuar produzindo e vai produzir por muito tempo vai ser o surrealismo, tá bom? Agora, elementos como o dadaísmo, como o expressionismo, eles são estancados, né? Até porque eles têm suas raízes ali naquele lado do conflito, né? No caso do dadaísmo, que foi na Suíça, né? A Suíça foi um país neutro, mas o expressionismo, ele é alemão, então há um estanque, né? O futurismo é italiano, então há um estanque com o avanço do nazifascismo, um estanque no sentido que, e aí para-se de produzir durante essa Segunda Guerra, e aí depois, quando a guerra termina, aí também o raciocínio também vai para um outro lado, mas decreta-se praticamente o fim das vanguardas europeias, tá? Claro, eu tenho a Revolução Constitucionalista, então é época de país bloqueado, país de revolução, e eu tenho agora uma nova república, chamado de Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? E aí, cara, eu tenho vários nomes na prosa, e nós vamos nos divertir com eles, tá? No caso aí, eu já deixei o vídeo gravado com José Lins do Rego e a sua temática típica dos engenhos de cana. Então, muito Paraíba, muito Pernambuco e também, por que não dizer, muito Alagoas também. A partir do Rio São Francisco, meu amigo, ali é cana, 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 cana. Eu não vi tanta cana assim no Rio Grande do Norte. Mas ali, na hora que você já entra em Alagoas, ali que você passa, você pode entrar por vários lugares, é claro, mas você passa ali o Rio São Francisco na cidade de Propriá, faz parte da BR, e agora eu esqueci o nome da BR, acho que é BR-101, né, ou 116, e agora esqueci, que aí, no caso lá, é tudo duplicado, né, cara, lá naquela Sergipe, Alagoas, tá tudo duplicado, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, você anda, ela é tudo duplicada, né, e aí você passa a ponte, a partir da ponte ali, você já começa a sentir o cheiro doce da cana, cara, é cana, 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 é um mar de cana, entendeu? Então, o José Lins do Rego, eu falo ali na minha aula gravada a respeito do José Lins do Rego, e falo também de uma vertente já urbana, que é no caso de Onélio Machado, mas tá lá gravado, assiste lá. Hoje, nós vamos falar sobre Graciliano Ramos. E depois, na semana que vem, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo, tá? Para a gente fechar essa segunda fase. Eu quero fechar o modernismo, tanto na terceira fase, quanto na literatura contemporânea. Eu quero fechar tudo agora em outubro, para que em novembro eu só trabalhe as obras da UFMS. Então, vamos lá, então? Vamos lá, cara, Graciliano Ramos, cara, da infância à juventude, tá? Nasceu em Quebrangulo, né? Alagoas, cara, no dia 29 de outubro de 1892. Filho de Sebastião, muito bem, filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Era o primogênito de 15 filhos, é mole, cara? De uma família de classe média do sertão nordestino. Passou parte da sua infância na cidade de Buíque,
em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas, onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no Jornal da Escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, onde desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor no jornal Correio da Manhã, Correio da Manhã, à tarde e em O Século, tá? Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios, onde duas irmãs haviam falecido de peste bubônica. Você acredita nisso, cara? 1915. Trabalhou com o pai no comércio. No ano seguinte, casou-se com Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. É interessante que o pessoal, além de ser longevo, né, viver bastante, né, os caras faziam um filho, né, velho? Ele deu uma família de 15 filhos e ele, no primeiro casamento, já teve 4 filhos. Então, alagoano de nascimento, mas também, né, viveu parte da sua vida também em Pernambuco e em Paraíba, né? Mas muito da sua vida viveu no Alagoas, a terra bonita, velho, a terra bonita de se ver. E aí, é muito importante para Graciliano Ramos o quê? Os seus cargos públicos, tá bom? Por quê? Porque ele era reconhecido pelos seus notórios despachos, né? Em excelente língua portuguesa. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Mineiros, com quem teve 4 filhos. Você está contando? 4 do primeiro casamento, 4 do segundo casamento. Pauleira, velho. Em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, onde assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do Estado, tá? E aí, cara, aí ele concebe as suas primeiras obras, tá? Ela data de 1933, que é o livro Caetés, tá? Nessa época, mantinha contato com José Lins do Rei, com Raquel de Queiroz, Jorge Amado. E em 1934, publicou o romance São Bernardo, que a gente vai tentar fazer uma análise de caso com ele aqui, tá bom? No mesmo ano, ainda no cargo de diretor da Imprensa Nacional e da Instrução Pública do Estado, foi preso sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto, pois não encontravam provas. E daí veio o livro, né, Memorial do Cárceres. Então ele produziu bastante, cara, Graciliano Ramos, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho das obras do cara, um romance introspectivo, união do regional com o universal e uma linguagem direta, objetiva. Todos eles, meus amigos, o que eles vão fazer? Esses romancistas da década de 30, todos eles terão características muito próximas ao realismo, tá? Então, Graciliano Ramos, então, características muito próximas a Machado de Assis. Então, é muito comum você vir nos exames vestibulares a comparação, entende? Entre Graciliano Ramos e o estilo machadiano. Outra coisa também que é muito importante dizer, essa temática do retirante, ela também vai fazer surgir um outro camarada nas artes plásticas, que também ele é datado de segunda fase, tá? Que é o Cândido Portinari, tá bom? Então é muito comum associar as obras de Cândido Portinari às obras de Graciliano Ramos, tá? Sobre a temática dos retirantes, sobre a temática do Nordeste. E, é claro, a Raquel de Queiroz também, no seu romance O 15, que fala a respeito dos 15 anos de seca, tá? Muito bem, Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Fez parte do grupo de escritores que inaugurou o realismo crítico, você vê? Ele já recebe um nome de realismo. Representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. E aí o que acontece? Por isso que o regional parte para o universal. Porque esses escritores, o que eles vão fazer? Eles vão inaugurar uma temática que, a partir de um elemento regional, serão discutidas, né, as mazelas do mundo como um todo, a mazela do ser humano, entende? Assim como muito bem, do ponto de vista psicológico, fez Machado de Assis. Assim fará também Graciliano Ramos, e assim farão todos esses representantes do romance de 30, tá bom? Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais marcantes
do momento em que os romances foram escritos. É uma literatura destinada a provocar a conscientização. O romance realista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. Por isso que é muito importante notar também a determinada verossemelhança, tá? Então ele é verossímil no sentido que as cidades são reais, o Estado é real e, claro, a condição desse ser humano ela é real. A preocupação com a linguagem é um traço peculiar do Graciliano, tá? O interesse de sua narrativa está centrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. Então, à medida que ele vai caracterizando o personagem, ele vai caracterizando também o cenário. Graciliano Ramos escreve também obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos das cenas selecionadas pela memória. Então, por isso que é muito comum na sua obra o memorialismo, tá? Revestidas de extrema subjetividade. Graciliano Ramos falece no Rio de Janeiro, em 1953, tá? Deixa eu dar uma olhada em vocês ali, para ver se tem alguma pergunta, alguma questão, tá? Que daí eu desatino a falar aqui, e aí eu esqueço de ver o chat. Tudo bem aí? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, cara, vamos para cima. O que acontece, cara? Aí, fazendo uso dessas características gerais, a gente já pode, então, levar o mote, né, uma característica específica que, no caso aqui, leve em consideração a sua obra. Neste caso aqui, a gente pode tomar por pretexto a grande obra do autor, né, escrita em 1938, que foi Vidas Secas, né? Vidas Secas, ela tem uma montagem no cinema que ela foi feita em preto e branco, é no mínimo curiosa, tá? Se não é tão empolgante do ponto de vista estético, né? Afinal, ela está em preto e branco, ela foi propositalmente escrita, ou melhor, produzida em preto e branco, tá? E é muito interessante também que o autor, o que ele faz? Ele coloca um chiado, você ouve um chiado do começo ao fim do filme, que é um chiado de carro de boi, entende? Por quê? Justamente para evidenciar essa travessia. É um livro que fala sobre travessia. A travessia é uma metáfora muito importante em Vidas Secas, porque toda travessia, ela desde a gente pode citar quem? O bem antigo. A gente pode citar Ulisses, né? Em A Odisseia. A gente pode citar Dante Alighieri em A Divina Comédia, onde Dante faz a travessia. Então, a travessia é um elemento muito importante, que é a metáfora da nossa mesma travessia, da nossa vida, que, dependendo das nossas dificuldades, que dependendo também do valor que a gente dá às nossas dificuldades, essa travessia, ela pode ser o quê? Ela pode ser árida. Então, na verdade, Vidas Secas fala não só de um agreste seco, de um nordeste seco, fala de uma vida de secura, uma vida que ela vai ficando rústica como o terreno é rústico. Então, na verdade, a gente não sabe se o terreno é rústico por causa das pessoas ou se as pessoas são rústicas por causa do terreno. A história narra, conta-se a história de uma família. É uma família que está numa trajetória, é uma família de retirantes, tá? Que vai ser muito bem ilustrada por Cândido Portinari, por isso que Cândido Portinari está sempre ali, né? E é um autor considerado um autor de segunda fase também, tá bom? Que tem como o nosso personagem o Graciliano, ou melhor, o menino Fabiano. Então, alguns livros você tem que ter essa recordação, tá? A recordação dos nomes dos personagens. Então, eu tenho o personagem principal, que é o Fabiano, e ele faz a travessia com a esposa dele. A esposa dele é chamada de Sinhá Vitória, que aí já começa a grande antítese do livro, né? Porque Sinhá era o nome que era dado às senhoras donas de escravos. Então, a dona da casa ela era chamada de Sinhá. E notem o nome dela é Sinhá Vitória, entendeu? Então, uma pessoa vitoriosa. Contudo, uma pessoa que vive ali no agreste, vive ali na travessia, né, no sertão, uma família de retirantes, que a mulher, ela nutre o sonho de um dia, quem sabe, poder dormir numa cama. E no decorrer do livro, tal, ela realiza o seu sonho à medida que ela vende o corpo, né, que ela se prostitui pelo prazer de um dia dormir numa cama, né?
Pois bem, eu tenho Fabiano, eu tenho Cia Vitória, e eu tenho os filhos. Só que uma curiosidade do livro, não sei se você já passou por essa leitura é uma leitura divertida, uma leitura que deve ser feita por enriquecimento seu, tá bom? Os meninos, eles não têm nome. É um menino maior, menino menor, tá? Então, o que nos leva a pensar, quem sabe, até que eles são até uma miragem. Então, claro, eles são personagens dos livros, mas a partir do momento que eles não têm nome, é como se eles não existissem, entendeu? E eu também tenho dois personagens que, ora, são evocados, ora, são lembrados, mas também eles têm a sua presença viva ali, que é o cachorro e é o papagaio. O papagaio já foi comido, já, por causa da necessidade da fome, e aí eu tenho a cadela, o cachorro, né, a cadela, que o nome da cadela também representa uma grande antítese, até porque a cadela, ela é um personagem do livro. E a cadela, ela vai se tornando humanizada à medida que a criança, a Fabiana e assim, a Vitória, elas vão se animalizando, tá? Então, elas vão se tornando com características de animais. A cadela é a única que vai demonstrando características de ser humano. Porque a cadela que fica preocupada, a cadela que fica chateada, a cadela que fica desconfiada, tá? A cadela só falta falar no livro, entendeu? E o nome da cadela representa também uma outra antítese muito poderosa no livro, porque o nome da cadela é baleia. Então a gente tem naquele chão árido, naquele sol escaldante, uma baleia. Então o que configura, né? O que configura, eu vou ser repetitivo, mas vou falar assim mesmo, que configura essa figura, né? Dessa antítese, tá? Muito bem. Então, essa antítese, tá bom? Então, é o elemento antitético do nome da cadela, que é baleia, né? O nome da cadela, baleia. Então, essas figuras de antítese, né? Muito presentes no livro. Então, é importante você ter isso em mente, tá? Eu tenho o nome da esposa, que é assim, a Vitória. Então, uma mulher sofrida, uma mulher pobre, uma mulher, uma retirante, mas que tem o nome de senhora de escravo, e o nome dela é Vitória, tá bom? E aí os meninos que você percebe na leitura do livro, que eles vão se animalizando. Os meninos, por exemplo, quase não falam, o próprio Fabiano quase não fala, né? Por quê? Porque inclusive em algum momento no livro, diz que eles falam tão breves quanto o papagaio, porque o papagaio também aprendeu a falar muito pouco, porque eles não falam, eles não se comunicam, né? Então, em determinado momento, o menino vai querendo desmaiar, e o pai xinga o menino, moleque da peste, desgraça, não sei o que, xinga tudo o menino. E daí, na hora que ele percebe que o menino está quase desmanhando, ele segura o menino no colo, né? E aí ele não diz uma palavra de carinho, não diz uma palavra de conforto, né? Ele só braveja, e ele braveja e depois não fala mais nada, só segura o menino no colo. Então, os diálogos são escassos, entende? Então, a gente tem uma pessoa que também vai ficando seca. Cara, a leitura do livro é sensacional. Tem que fazer a leitura do livro, tá bom? Alguma pergunta, alguma questão? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Tudo certo? Então, essa, no caso, seria a leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que é, talvez, a obra máxima do autor. Agora, uma outra obra também, que eu gostaria de fazer um pano de fundo aqui para falar a respeito do autor, é São Bernardo. São Bernardo, na década retrasada, olha só, rapaz, eu já consigo falar da década retrasada já, né? Maneira de dizer, né? Porque quando a gente vê que é 2020, a gente ainda chama de segunda década ainda, né? Ele só vai ser terceira década quando der ano que vem, né? 2021, né? Mas na primeira década desse século, né, quando eu comecei como professor de literatura, a UFMS utilizou como tema de um dos seus vestibulares o livro São Bernardo. Aí eu tive que me lançar, né, cara, nesse estudo do São Bernardo, e que é muito importante para a gente identificar essa característica, essa aproximação com o Machado de Assis, no sentido, eu coloquei aqui, né, entre o ter e o ser,
né? Então, por quê? Porque daí eu tenho um drama altamente psicológico. A história gira em torno do camarada chamado Paulo Honório. Paulo Honório configura-se quase como um personagem autobiográfico, tá? No sentido que Paulo Honório, né, e não é, sabe? Porque Paulo Honório, ele era órfão, coisa que o Graciliano Ramos não foi, né? Família de 15 irmãos, né? 15 filhos. Mas o Paulo Honório, ele era órfão. E aí ele é criado numa fazenda chamada São Bernardo. E o dono da fazenda é muito ruim, o dono da fazenda é muito autoritário. E ele é criado como um menino da fazenda, e tem uma senhora que cuida dele, né? Que dá proteção para ele e tal, que faz os cuidados dele. Beleza. E aí ele vai ficando grandinho, o que acontece? Ele foge da fazenda. Foge da fazenda, vai ganhar o mundo. Vai ganhar o mundo, tal, atropela bastante, tal, é preso, tá? É preso, e na cadeia aprende a ler e escrever. Só que na cadeia também ele vai conhecer aquele que será um companheiro dele, chamado de Casimiro Lopes. Casimiro Lopes, ele ajuda o Casimiro na cadeia, e o Casimiro Lopes, que é um assassino e tal, acaba ficando amigo e, assim, de uma certa forma, devedor do Paulo Honório. E daí o que acontece? O Paulo Honório, quando sai da cadeia, ele compra uma carteira de agiotagem de um dentista. O dentista estava endividado e tal, aí o dentista foi lá e falou assim, não, seguinte, eu te dou tanto pela minha carteira de agiotagem, as pessoas que me devem. Ele comprou dívidas. E daí ele compra, de uma certa forma, barata as dívidas, tá? E aí ele solta o Casimiro Lopes para fazer as cobranças das dívidas. O Casimiro Lopes, como é um camarada forte, um camarada temido, né? Ele vai cobrando as dívidas. Assim, o Paulo Honório vai enriquecendo. Tá? Assim o Paulo Honório vai ganhando uma determinada grana. Então o negócio de agiotagem rolou legal. O negócio de agiotagem rola legal até que ele tem uma determinada grana. Quando ele tem uma determinada grana, ele fala para ele mesmo, vou pegar o Casimiro Lopes, meu funcionário, e vou voltar, né? E tudo acontece no interior de Alagoas, entendeu? Que é justamente onde o Graciliano Ramos viveu. Vou voltar para minha terra, então configura-se aquele cara que volta para a terra natal, aquele camarada que volta, né? Um retorno, né? Um retorno para que se cumpra o sonho há de ser cumprido. Qual que era o sonho? O sonho era comprar São Bernardo. Quando ele chega na cidade, ele vê que o Luiz Padilha, o antigo dono da fazenda, ele já tinha morrido, o velho Luiz Padilha, e tinha ficado com um menino conhecido como Padilha, havia ficado com a herança. Só que o Padilha, ele não cuidava da fazenda e ele tinha fazenda em dívidas, tal, o negócio andava ruim. Então aí foi fácil, o Paulo Honório compra a fazenda por uma bagatela, compra a fazenda. Compra a fazenda, e aí a fazenda, ela tem algumas questões de fronteira da fazenda. É muito comum isso no Nordeste, né? Briga de terra, né? Possessão de terra. E daí o que acontece? O Paulo Honório solta o Casimiro Lopes para resolver essas questões. Aí começa, cara, morre um ali, morre outro aqui, mas o Paulo Honório, entendeu? Não tem nada a ver com isso. E assim o Casimiro Lopes vai fazendo o serviço. O que acontece? Um ouve que fulano de tal morreu, o outro ouve que fulano de tal morreu, e daí as questões de fronteira da fazenda, elas vão se resolvendo, tá? E daí o que acontece? Paulo Honório vai aumentando São Bernardo. Aí o que ele providencia? Providencia aparelhagens para São Bernardo. Ele abre estradas em São Bernardo, ele quer fazer São Bernardo produtivo. E daí o que acontece? Ele consegue um lugar na cidade. Então ele é convidado para jantar com o delegado, é convidado para jantar com o juiz da cidade, é convidado para jantar com o prefeito, ele recebe o prefeito, recebe o juiz, recebe o delegado na sua casa, ele promove. Então ele está numa situação que ele está no apogeu. Lembra? É o conflito entre o ter e o ser. Quando necessariamente o Paulo Honório está no top da vida dele, quando necessariamente ele consegue ali uma determinada estabilização e a São Bernardo está produzindo a todo vapor, ele conclui. O que ele conclui? Vou constituir família. Preciso agora de um herdeiro para dar continuidade àquilo que eu produzi, né? Necessariamente
É por isso que a gente tem os filhos, né? Os filhos nos ajudam na travessia. A gente faz o filho por quê? Para continuar o nosso nome, para continuar o nosso legado, né? Para, de uma certa forma, continuar a nossa existência. A gente faz filhos para nos conduzir até a reta final, né? Até a morte, até a última travessia, né? Então a gente constitui os filhos. A gente constitui os filhos para que eles sejam maiores do que nós, né? Então a gente constitui os alunos para que os alunos sejam maiores do que nós, entende a metáfora? Então aí ele assenta no coração dele, vou constituir família. Aí ele vai para o papel, porque era um homem muito prático, e vai relacionando como é que ele quer a mulher. Ele relaciona que ele quer uma mulher morena, uma mulher que seja forte, né? Uma mulher que seja capaz de dar bastante filhos para ele. E daí logo de imediato ele lembra da filha do delegado. O delegado frequenta a casa dele, então não, eu vou lá agora. Aí ele pegou o pau, pegou o chapéu e falou, vou conversar com a filha do delegado. E aí ele pega o cavalo e vai indo. Quando ele pega o cavalo e vai indo, há meio que um acidente no meio do caminho, e o cavalo dele se estranha com o cavalo de uma carroça. Aí ele para, tal, vai atender o acidente e tal, e ele vê a professora da cidade, por nome Dona Glória. E a Dona Glória está com a sobrinha dela, por nome Madalena, que é também professora. Ele vê a menina e ele acha a menina muito bonita. A menina, ela é muito magrinha e ela é descrita, né, como magrinha e loirinha, avessa daquilo que ele havia pensado. Ele havia pensado numa mulher forte e morena, a filha do delegado. Quando ele vê a Madalena, ele gosta da Madalena, mas ela é avesso daquilo que ele pensou, mas ele gosta da Madalena. E aí ele propõe para a Dona Glória, olha, isso foi mal entendido, tal, eu quero convidar a senhora para jantar essa noite em casa. Já convidou a Dona Glória para jantar em casa, né, a tia da mulher. E eu gostaria muito que a senhora levasse sua sobrinha, né? Eu falei, tudo bem, eu vou, porque ele já era uma celebridade na cidade, entendeu? E aí ele convida a Dona Glória para jantar naquela noite. Naquela noite, Dona Glória aparece lá para jantar, a sobrinha também, e aí ele vê a sobrinha novamente, ele decide, é isso que eu quero. E ele chama a Dona Glória para conversar. Interessante, né, antigamente, né, o sistema, né, velho? Ele chama a Dona Glória para conversar. Fala, é o seguinte, eu já sou um camarada estabilizado, tal, não sei o quê, eu quero casar. E eu quero casar, gostei da sua sobrinha, eu quero casar com a sua sobrinha, tá? Beleza. Aí a Dona Glória meio que estranhou, tal, ali o sistema, e a Dona Glória pediu para pensar, que ia conversar com a sobrinha dela, a Madalena. O Polonara achou aquilo um absurdo, ele queria a resposta naquele momento, mas ele concordou, tal, e deixou a Dona Glória pensar e a Madalena pensar também. Então, eu acho que é negócio assim de uma semana. Aí a Dona Madalena deu, a Dona Glória deu a devolutiva e a Madalena aceitou-se casar. Ninguém é doido, né, velho? Aceitou-se casar. E assim arrumou-se, casou. Pronto, agora constitui família. Casou-se com Madalena, entende? Só que daí o que acontece? Aí a Madalena, claro, vem morar na casa, a Dona Glória vem morar na casa, não demora muito, engravida a Madalena, casa, engravida a Madalena. Só que daí o que acontece? Ele continua sendo uma pessoa célebre na cidade. E ele tem as pessoas que vêm, porque é um costume do interior, né? Então, as pessoas de autoridade e tal, as pessoas procuram essas pessoas relevantes, as pessoas que têm dinheiro e tal. E aí, para apoio político, etc. E aí, frequentava a casa dele, o prefeito, o juiz da cidade, o delegado da cidade, alguns vereadores, todo mundo frequentava. E tinha na cidade um vereador de fortes tendências comunistas, entendeu? E daí o que acontece? Ali na mesa de jantar, o Honório, ele é um bronco, o Paulo Honório é um bronco, ele não sabe conversar. O Casimiro Lopes também é um bronco, eles não sabem conversar, entendeu? Mas a Madalena é uma professora. A Madalena sabe conversar, e a Madalena conversa sobre política, sobre economia, ela interfere na conversa, ela sabe articular. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, só para ver se vocês também estão vivos aí. Vocês assistiram aquela série no Netflix chamada de N? Acho que é N mesmo, acho que é assim, né? Eu acho que é assim que escreve. Acho que é assim. Vocês assistiram N? Já assistiu, Lorraine? Quem mais assistiu? Os demais não assistiram? A Mariana assistiu? Cara, eu chorei com aquela série, irmão. Então, eu vejo a Anne e hein, Pedro, é sensacional a série, cara. Mariana, é sensacional. Então, assiste, cara, assiste, tá? Por quê? Porque eu vejo a Madalena na Anne.
Entende? Porque a Madalena era magrinha, a Madalena era loirinha, mas a Madalena era muito articulada. Então a Madalena sabia conversar, assim como a Anne. Se você assiste o seriado, a Anne era muito articulada, tal, né? Tinha aquele primeiro professor que ela teve que era um boçal, um ignorante, né? E eu lembro da cena, né? A primeira cena que ela faz uma leitura tal, né? E o professor a reprime, né? Por causa daquela leitura. Eu vou te falar, se eu estou numa aula e uma aluna faz um aluno faz uma leitura igual a Anne fez naquela ocasião da série, eu vou falar para você, eu choro, cara, eu choro. Porque daí o que acontece? Assim era a Madalena. A Madalena era muito articulada, faladeira. E daí o Paulo Honório, na sua ignorância, o que ele pensou? Ele pensou assim, ó, essa mulher ela é comunista. E se ela olha só como é que é a pessoa ignorante. Olha o mais um dele, ó. Essa mulher é comunista. Se ela é comunista, ela não crê em Deus. Se ela não crê em Deus, então ela não teme os 7 pecados capitais. Então ela pode me trair a qualquer momento. E ele põe na cabeça dele que a Mariana vai trair. E aí, meu amigo, começa o pega, entendeu? Eu não sei se você faz menção do que eu estou falando, mas deve ser muito complicado viver com uma pessoa que constantemente desconfia de você. E necessariamente é disso que trata o livro. Mariana, ou melhor, desculpa, a Madalena. A Madalena, ela acaba apaixonando-se por Paulo Honório. Os sentimentos de Madalena nunca são questionados, mas o Paulo Honório ama dessa forma. Ele ama sufocando, ele ama com medo de ser traído. Entendeu? E aí tem outras questões também que ele entra em conflito com a Madalena. Por quê? Porque a Madalena, ela providencia benefícios para os funcionários. Ele fica louco de ficar gastando dinheiro com essas coisas. Então ela providencia uma vilazinha para os funcionários, ela providencia uma escola para os filhos. Ele achou isso um absurdo. Construir, perder tempo de ficar construindo as coisas aí, construir escola para funcionário, você tá louco, né? Mas assim ela vai fazendo, ela vai tendo nas suas tendências, né, socialistas, essas tendências, eu não vou dizer tendências socialistas, eu vou dizer essa tendência humanitária, uma pessoa esclarecida. Então Madalena vai tomando atitudes, assim como mulher do dono da fazenda, que vai contrariando o Paulo Honório. E daí o que acontece? Ele a massacra, ele a persegue, nasce o filho, mas a circunstância não muda. Ele morre de ciúme do Cassimiro Lopes, ele morre de ciúme do vereador da cidade, que é comunista, ele morre de ciúmes, ele constantemente oprime Madalena. Se hoje em dia, com tudo que a gente tem, internet e tal, as pessoas se suicidam, entende? Cara, imagina nessas primeiras décadas de 1900, onde eu tenho uma pessoa que te soterra, que não te dá liberdade. E aí vem o cúmulo do absurdo. Ele acha o fragmento de uma carta. Por quê? Porque Madalena tinha costume, né? Como não tinha ninguém para conversar, a tia ali presente também não tinha ninguém para conversar. O que ela fazia? Ela escrevia, não é? E daí ele pega o fragmento de uma carta, que é quase uma declaração de amor. Ele acha que aquela ali é a prova cabal que ela está traindo. Ele vai atrás dela, xinga ela, humilha ela, ela fala para ele, você quer saber para quem que era a carta? O restante dessa carta, o início dessa carta, está lá do lado da minha cama, assim, assim, vai lá e você vai ver de quem que é a carta. Ele sai e vai correndo ver de quem que é a carta. Quando ele começa a ler a carta, ele vê que a carta era para ele. Lá tem uma declaração de amor, tal, e que ela não entende tanta desconfiança, né? E daí o que acontece? Ele ouve só o estampido do tiro. Pá! Entendeu? Todo mundo corre para ver quem que era? Madalena. Madalena se suicida. Então ele soterra a mulher até que a mulher não se vê não se vê com outra saída. Com certeza numa depressão muito profunda, ela se suicida. Necessariamente, o livro ele começa com o Paulo Honório sozinho na casa. Já não tem mais Cassimiro Lopes, já não tem Dona Glória já foi embora, e Dona Glória foi embora e leva o filho com ela. Ele também está sem o seu filho. Então o livro começa com Paulo Honório se arrastando pela casa, sozinho pela casa. E aí ele começa a contar a história dele desde o início. É assim que o livro começa. Ele começa a contar a história dele desde o início. E num determinado momento, quando ele vai chegando ao final, que a gente entende que o grande amor da vida dele suicidou,
ele fala o seguinte, que a única pessoa que amou ele de verdade, ele não soube amar. Então, a única pessoa que deu o sentimento sincero para ele, ele não soube retribuir. Ele retribuiu com desconfiança. Aí, ele termina o livro falando assim, eu estou vendo São Bernardo, eu poderia fazer São Bernardo florescer, eu podia fazer São Bernardo produzir novamente, né, se tornar uma grande fazenda. Mas ele conclui, para quê? Para quem? Se a única pessoa que me amou, eu não pude corresponder esse seu amor, né? É um livro altamente psicológico, altamente introspectivo, na medida que ele nos confronta da seguinte maneira, né? Quantas pessoas que estão ao nosso redor, quantas pessoas que nos amam de maneira incondicional. Aí eu estou falando de papai, estou falando de mamãe, tá bom? Mas daí o que a gente faz? A gente reage contra papai e contra mamãe. Qual que é a primeira pessoa que a gente reage? A gente reage, a primeira pessoa é contra aquelas pessoas que nos amam, né? Só que daí o que acontece? Paulo Honório, ele teve a separação abrupta, a mulher se suicidou. Agora não adianta mais chorar pelo leite derramado, entende? Então, a gente está perto das pessoas que a gente ama, a gente tem que falar que a gente ama, a gente tem que abraçar, a gente tem que beijar, a gente tem que dizer que ama, entendeu? Por quê? Porque pode acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Pode acontecer como Paulo Honório, essa pessoa ser retirada de perto dele, de maneira abrupta. Por culpa de quem? Por culpa dele mesmo, que não foi capaz de reconhecer a pessoa que ele amou. Entendeu? Então, a única pessoa que o amou, de verdade, ele não foi capaz de retribuir. Tá? Então, assim é o tema de São Bernardo. Eu escolhi esse livro como tema para falar a respeito de Graciliano Ramos, para ver se eu consigo passar esse valor introspectivo que Graciliano Ramos consegue dar nas suas obras. São Bernardo é um dos livros que vale a pena ler, vale a pena você se distrair com São Bernardo, certo? Alguma pergunta, alguma questão? Vocês estão tão quietinhos hoje? Alguma pergunta? Tudo certo? Graciliano Ramos. Eu separei alguns exercícios, vamos fazer comigo aqui, rapidinho. Alguns exercícios, eles não estão na apostila, tá? Então vamos lá, faz comigo aqui, rapidinho. Então, Graciliano Ramos em São Bernardo. Vamos lá. A década de 30 do Brasil foi um momento de tomada de consciência da realidade nacional. Na literatura, os mais graves problemas sociais foram retratados objetiva e criticamente por escritores nordestinos. Nas artes plásticas, depois das grandes mudanças da década de 20, também a realidade passou a ser tema frequente. A cenário alternativa que apresenta o escritor e um pintor, respectivamente, que abordam essa temática. Como eu falei para vocês, a figura do Cândido Portinari, normalmente ela é associada a essa figura, tanto da Raquel de Queiroz quanto de Graciliano Ramos, tá? Então, ficaria correto também se fosse Raquel de Queiroz e Cândido Portinari, tá? Mas ali ele preferiu colocar Graciliano Ramos e Cândido Portinari, tá bom? Érico Veríssimo, sim, é da época, mas não é nordestino, então não seria o que a questão tá propondo. José Américo de Almeida também, né, mas aí Iberê Camargo, eu nem faço ideia do que ele está falando. E Dionélio Machado é uma figura mais urbana, tá? Então também não configura naquilo que ele está descrevendo, tá bom? Por isso que a resposta correta é a letra B. Então associe sempre o nome Cândido Portinari ao nome Graciliano Ramos, tá? Olha o número 2. Graciliano Ramos é o autor que, no modernismo, faz parte da... Então, uma questão simples, né, no sentido de localizar o Graciliano Ramos. Sim, ele faz parte daquilo que nós chamamos de segunda fase, em que se destaca a ficção regionalista. Tá bom? Então, é quando o regionalismo ele parte do local para o universal, e daí vão ser discutidas questões de cunho psicológico, tá bom? Muito bem. Então, a resposta do 2 seria a letra B. Eu tenho mais 2 aqui, quer ver? O romancista intuiu, né, admiravelmente a condição subhumana do caboclo sertanejo, com a sua consciência embotada, a sua inteligência retardada, é forte, né, cara? E suas reações devidas a reflexos condicionados por um sofrimento secular. Desta maneira, ao investigar o sentido de um destino coletivo, ele nos dá realmente a medida do homem telúrico. O que é um homem telúrico? É um homem que tem as suas características na terra, entende?
Então aí vem a metáfora do texto bíblico, né, que o homem foi feito do barro, mas o homem ele tem um convívio na terra, então o homem é meio terra, por isso a palavra telúrico vem de telúrio, né, que era o deus da terra, né? Então esse homem telúrico, né, no seu estado primitivo, autômata, né, autômata e passivelmente indiferente, revelando-se com animais, nivelando-se com animais, árvores e objetos, tá? Então, assim, nós temos o seguinte resposta. O trecho acima trata do escritor Graciliano Ramos, mais especificamente no seu romance Vidas Secas, cujo protagonista é Fabiano, entende? Então, são determinadas associações que a gente tem que ser capaz de fazer, tá? Só mais uma aqui. A cachorra espiou o dono desconfiada, arroscou-se do tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano soltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão no canto e levou de novo a arma ao rosto. O excerto acima apresenta uma cena da obra, né, no caso ali, Vidas Secas, né? Então eu tenho o personagem Fabiano e tenho a cadela, né, a cadela chamada Baleia, certo? Então alguns exercícios, eu separei mais alguns, mas daí eu mando agora no WhatsApp, tá? Não quero atrapalhar o senhor tem outro exemplo de pintor? Ah, Mariana, agora você me abraçou, hein? Você me apertou sem abraçar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pesquisar certinho e passo para você, tá bom? É boa a sua pergunta, Mariana. Mas normalmente a gente atribui ao Graciliano Ramos o nome de Cândido Portinari, sobretudo naquela obra que é emblemática, né? Que é a obra Os Retirantes, tá? Mas aí eu pesquiso e eu mando. Pode ser? Aí, porque agora você me apertou, porque agora eu não sei. Então, te dar outro exemplo de outro pintor típico dessa época, tá bom? Mas eu prometo que eu mando para você, tá? Tudo bem, meus amigos? Não quero atrapalhar a aula do Sakimi. Tudo certo? Tudo sob controle? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Vou mandar para você, Mariana. Então, semana que vem vou fazer 2 aulas gravadas, tá? Fiquem atentos à plataforma, tá bom? Que daí, na sexta-feira, 2 aulas gravadas, tá? Tudo bem? Tudo certinho? Vou mandar esse slide também para vocês agora no WhatsApp, tá? Então tá bom, meus amigos. Um abraço e até semana que vem.